Estamos de volta com notícias internacionais. O Hamas negou alegações sobre um progresso nas negociações de cessar-fogo na faixa de Gaza. Representantes dos dois lados estão em Doha, no Catar, para discutir o acordo. Essa é a segunda semana de conversas indiretas. Uma emissora israelense havia informado que as negociações estavam progredindo, mas o grupo terrorista negou. A presença das tropas israelenses no território palestino é o principal impasse nas discussões. O Hamas quer uma retirada total e rejeitou, na semana passada, uma proposta israelense para manter as tropas em 40% da faixa de Gaza. Quem chega para fazer uma análise é a Giovana Branco, que é doutoranda de Ciência Política da USP e pesquisadora de política russa. Seja muito bem-vinda. Boa tarde para você. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. Giovana, pelo que a gente tem acompanhado, principalmente nos últimos dias, né, existe alguma chance real de um acordo sair? Difícil. A gente tem visto nesse conflito, assim como em outros conflitos que estão acontecendo atualmente, o quanto as partes têm objetivos contraditórios e muitas vezes que se sobrepõem uns aos outros. Nesse caso, o Hamas pede a saída completa das tropas israelenses da faixa de Gaza, enquanto que o governo israelense quer justamente a destruição total do grupo. E isso faz com que um processo de negociação, apesar das inúmeras pressões existentes, se torne muito pouco provável, na medida em que nós temos partes que não conseguem concordar com o mínimo para um acordo de cessar-fogo ou mesmo um acordo de paz, que seria ainda mais difícil. Então, a gente tem um processo de negociação acontecendo, ao mesmo tempo em que a gente tem o aumento do número de ataques na faixa de Gaza e em outras regiões. E isso faz com que as partes não consigam concordar. Exatamente, né? Porque como que é possível, né, da gente imaginar um diálogo de cessar-fogo, se os ataques continuam acontecendo, né? Então, essa é uma situação que a gente acende aquele alerta, dizer, olha, é muito difícil realmente um acordo sair, né? Exato, esse seria o mínimo para que um acordo pudesse começar a ser negociado. No geral, a gente consegue fazer grandes negociações quando as hostilidades não estão mais em andamento. Agora, no momento em que nós temos tropas israelenses mantendo ataques nessa região, fica absolutamente impossível para que as delegações façam de fato acordos que sejam críveis para ambas as partes. É necessário mostrar ali algum sinal de que, de fato, há uma expectativa de um acordo. Enquanto esse sinal não existe, esse acordo simplesmente não vai sair. Giovana, as forças de defesa de Israel destruíram um campo de treinamento do Hezbollah no leste do Líbano. A gente lembra que o Hezbollah é um grupo terrorista que fica no Líbano. E esses terroristas, que são financiados pelo Irã, estavam se reagrupando na região. Os bombardeios aconteceram no Vale do Bekaa. O exército de Israel confirmou a destruição de um depósito de armas e de um campo de treinamento usados por uma unidade de elite do grupo terrorista Hezbollah. 12 pessoas morreram no ataque. Esta foi a ação mais intensa de Israel na região desde o acordo de paz assinado lá em novembro do ano passado. O ministro da Defesa, Israel Katz, afirmou que a operação busca impedir a reestruturação do grupo. Mas veja como realmente, logo quando esses conflitos começaram, como a gente vê como é desafiador realmente você eliminar um grupo terrorista, né, Giovana? Porque eles têm ramificações e se reorganizam, voltam a se reorganizar, não é? Exato. Esse objetivo israelense é praticamente impossível de ser atingido quando a gente vê esse tipo de estrutura ramificada que esse tipo de grupo costuma ter. Além disso, quanto maiores são os ataques israelenses, no geral, é possível que esses grupos se fortaleçam, na medida em que eles também utilizam esses ataques como propaganda interna para mostrar justamente a criação desse inimigo em comum que seria o governo israelense na região. Por parte de Israel, existe uma percepção de que esse é o momento de agir, esse é o momento de enfraquecer todos esses grupos ali na região, ao mesmo tempo em que o próprio Estado iraniano, que é responsável por financiar o Hezbollah, por exemplo, também está enfraquecido. Então, é um momento de agir por parte de Israel, mas, ao mesmo tempo, esses objetivos muito provavelmente não serão atingidos nem no curto, nem no médio e longo prazo.
Pois é, você citou que o Irã está enfraquecido, realmente, principalmente depois do ataque norte-americano, mas existe uma questão, né? Talvez essa reorganização ou tentativa desses grupos se reorganizarem era esperada, principalmente depois desse ataque contra o Irã, né? Então, talvez existe um alerta maior, inclusive, qual seria a resposta do Irã indireta através desses grupos terroristas, né? Exato, porque, por exemplo, o Hezbollah é um aliado já de grande tempo, né, do Irã, e havia, assim, uma expectativa de que pudesse haver algum tipo de atuação desse grupo contra o Estado israelense, também de uma forma indireta para atingir os Estados Unidos, que foi responsável justamente pelo bombardeio no Irã há algum tempo atrás. Ainda assim, a gente percebe o quanto existe uma certa dificuldade de alinhamento mesmo desses grupos, porque, embora eles sejam aliados, não necessariamente eles são o mesmo ator. E não necessariamente eles têm as mesmas capacidades. Então, Israel tem agido de uma forma que a gente chama, né, de uma forma preventiva, utilizando justamente esses ataques de forma a enfraquecer esses grupos antes que eles possam realmente tomar algum tipo de providência. Isso, se for considerado no caso de um Estado, como foi o caso do bombardeio norte-americano no estado do Irã, isso não está no nosso direito internacional, isso não é possível, né, de se fazer um ataque desse tipo, que é um ataque preventivo. Mas, como Israel está lidando com grupos terroristas, esse tipo de narrativa ainda é percebida como legítima, não só pelos israelenses, como também pela comunidade internacional. Giovana, vai chegar para a gente uma imagem agora que é destaque no mundo todo e, claro, que tinha que estar aqui no Conexão, porque uma rede de televisão da Síria mostrou ao vivo o momento em que o Ministério da Defesa foi bombardeado. O local atingido fica perto do Palácio Presidencial Sírio, na capital Damasco. Veja as imagens, né? O impacto da explosão assusta a âncora do noticiário, que rapidamente sai do local. O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, afirmou que os golpes dolorosos começaram. Israel tem realizado ataques aéreos contra a Síria como parte do compromisso de proteger os drusos, uma minoria étnica que vive em regiões tanto israelenses quanto sírias. E a gente, inclusive, acompanha agora imagens ao vivo das colinas de Golã, fronteira entre Israel e Síria. Giovana. A gente tem percebido essa atuação israelense de uma forma bastante homogênea em toda a região. O conflito que começou como um conflito regional, ali muito pequeno, realmente apenas na região de Gaza, agora se espalha para toda a região do Oriente Médio. E nós temos justamente essas narrativas que buscam justificar esse tipo de atuação militar de Israel em outros países da região. Ainda assim, a gente tem observado o quanto isso aumenta as tensões ali naquele lugar, justamente porque a população acaba ficando completamente desamparada na medida em que, por exemplo, no caso da Síria, já há uma crise política interna. E justamente por não haver essa coesão política nacional dentro do território sírio, que Israel se vê como um momento de oportunidade, um momento de agir realmente de forma militar, sem sofrer consequências possíveis do Estado sírio, que nesse momento não teria condições suficientes para uma resposta nesse mesmo nível militar. Giovana, já que a gente falou do Irã, vamos falar mais sobre esse país, porque o parlamento iraniano disse que o país não vai retomar as negociações sobre o programa nuclear com os Estados Unidos até pré-condições que elas sejam atendidas, né? Que essas pré-condições sejam atendidas. A declaração não definiu quais são essas pré-condições, mas o ministro das Relações Exteriores do Irã disse que deve haver garantias de que não haverá mais ataques contra Teherã. Segundo o comunicado, quando os Estados Unidos usam negociações como ferramenta para enganar o Irã e encobrir um ataque militar repentino de Israel, as negociações não podem ser conduzidas como antes. Teherã e Washington fizeram 5 rodadas de negociações indiretas mediadas por Omã antes da guerra de 12 dias. Os Estados Unidos exigem que o Irã encerre o enriquecimento de urânio. Já o governo de Teherã alega que o programa nuclear tem fins civis. E aí fica essa polêmica toda, né? A questão é a seguinte: o Irã tem condições hoje realmente de fazer essa exigência? Eu pergunto porque a gente sabe, né, do poderio americano, que inclusive tem total apoio em relação a Israel, né?
Exato. Esse último bombardeio que a gente viu no Irã mostrou justamente quão longe o governo norte-americano estava disposto a ir para impedir esse desenvolvimento de urânio dentro do Estado iraniano. No geral, esse programa nuclear do Irã, ele tem uma série de problemas desde o seu início, né? Por design, ele já não é feito para ser um programa apenas pacífico, como é o que o governo iraniano tenta defender desde a criação do programa. Então, a gente já está falando disso há muitos anos, não é uma questão desses últimos meses ou propriamente deste governo. Então, de fato, o programa nuclear iraniano, ele é feito de uma forma que ele pode ser justamente moldado para fins militares. O enriquecimento de urânio é o mesmo quando a gente vai fazer um fim pacífico e o fim militar. A diferença é o nível de enriquecimento, mas o tipo de tecnologia não é tão diferente assim. Embora os Estados Unidos tenham afetado o programa nuclear iraniano ao destruir essas usinas, não necessariamente a gente não tem mais a capacidade intelectual dentro do Irã, já que os cientistas se mantêm naquela região e conseguem ainda produzir o mesmo tipo de equipamento. Obviamente vai demorar um pouco mais de tempo agora, justamente por conta disso. Então o Irã está de fato enfraquecido, mas ainda tem sim o conhecimento necessário para esse enriquecimento. E a realidade é que nós nunca tivemos a certeza sobre este enriquecimento do urânio dentro do Irã para fins militares, já que a Agência Internacional de Energia Atômica não consegue fazer as vistorias ali. E isso faz com que o Irã seja sempre visto como um estado perigoso, justamente quando a gente pensa na criação, né, de bombas nucleares. Giovana, na sua última participação aqui no Conexão, você falou direto da Rússia, né? Você é uma grande estudiosa sobre o país. Então, vamos falar agora justamente sobre o conflito no leste europeu, porque a Rússia voltou a atacar cidades ucranianas com centenas de drones e mísseis. Segundo autoridades, pelo menos 15 pessoas ficaram feridas. De acordo com a Força Aérea da Ucrânia, mais de 400 drones e mísseis foram lançados pela Rússia, visando principalmente as cidades de Kharkiv, Kryvyi Rih e Vinnytsia. Pelo menos 12 alvos foram atingidos por projéteis. O presidente Volodymyr Zelensky informou que a infraestrutura energética foi afetada e pelo menos 80 mil famílias ficaram sem o fornecimento de energia. E fontes próximas ao Kremlin, ouvidas pela agência de notícias Reuters, disseram que o presidente Vladimir Putin pretende continuar com a guerra até que as exigências sejam atendidas pelo Ocidente. No começo da semana, Donald Trump disse estar decepcionado com o líder russo e anunciou, inclusive, a retomada do fornecimento de armas à Ucrânia. Além disso, ele também ameaçou impor novas sanções duras contra a Rússia se um acordo de paz não for alcançado em 50 dias. As fontes informaram que, apesar das medidas norte-americanas, Putin não vai interromper o conflito e acredita que a Rússia pode suportar os obstáculos econômicos. As condições exigidas por Putin para o fim da guerra incluem um acordo de que a OTAN não vai se expandir para o leste, a neutralidade da Ucrânia e a limitação das forças armadas, além da cessão de territórios ocupados pelas tropas russas. O presidente ucraniano afirmou que o país é soberano e não vai ceder territórios. Giovana, nesse contexto todo complexo, né? A Europa diz, olha, o Putin realmente não vai parar e talvez avance para além da Ucrânia. Ao mesmo tempo, né, a gente sabe como o Trump tem dito, olha, a defesa da Europa cabe à Europa, os países europeus têm que investir mais em defesa, não dá só para os Estados Unidos bancarem a OTAN. É uma crítica antiga do Putin, né, e que se mantém ao longo do tempo de uma forma geral. Minha pergunta para você é o seguinte, neste momento, essa questão com a Rússia tem mais a ver com a própria Rússia ou com a China, que ajuda a Rússia nessa guerra? Um pouco dos dois. De uma forma geral, a gente de fato tem uma questão de segurança na Europa, em que a Rússia é o principal ator ali que de alguma forma promove algum tipo de insegurança ao bloco europeu. E isso faz com que todos os países da União Europeia, principalmente da OTAN, fiquem muito preocupados com isso e peçam justamente esse tipo de ajuda aos Estados Unidos, que é o principal financiador da OTAN já desde a sua criação. E é uma questão que o Trump se incomoda bastante, né? No primeiro mandato dele, ele já disse que não
não tinha mais interesse em continuar esse financiamento da OTAN e agora ele retoma justamente essa mesma crítica. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe o quanto que, embora exista uma questão real de segurança no continente europeu, para os Estados Unidos de hoje, o principal inimigo é a China e não necessariamente a Rússia. E isso faz com que o Trump tenha justamente essas outras atuações, como a imposição de tarifas. Agora mesmo a gente está vendo isso muito próximo aqui no Brasil, justamente para atingir o mercado chinês e atingir o crescimento da China enquanto grande potência. Então, ao mesmo tempo, nós temos ali no eixo asiático 2 atores extremamente relevantes hoje, que são aliados atualmente e que incomodam bastante os Estados Unidos. E isso faz com que eles, de alguma forma, consigam moldar essas relações. Mas o importante é dizer que, apesar dessa aliança, a China ainda não tem um apoio declarado ao que a Rússia está fazendo na Ucrânia. A China, por exemplo, ainda não envia armamentos diretamente para a Rússia. E isso é uma questão importante, porque se esse movimento for tomado, se esse passo, for de fato realizado, aí sim nós vamos ver uma mudança nesse tabuleiro geopolítico, em que a Rússia se fortalece e ainda cria novas possibilidades militares nessa região. Por enquanto, nós temos apenas a pressão norte-americana para tentar enfraquecer esses 2 atores. Olha, depois de incentivar um ataque contra Moscou, o presidente norte-americano disse que a Ucrânia não deve atacar a capital russa. Ontem, o jornal americano Financial Times havia informado que Trump questionou Volodymyr Zelensky se o país teria condições de atacar Moscou caso os Estados Unidos fornecessem armas para isso. O assunto teria sido abordado durante uma ligação telefônica no dia 4 de julho. Questionado sobre isso, o presidente Donald Trump disse que Zelensky não deve atacar a capital russa, mas ressaltou que algumas armas já estão a caminho da Ucrânia. Ele também disse que quer acabar com a matança e que está ao lado da humanidade. Bom, Giovana, diante disso tudo, a gente pode prever, a gente sabe que a Ucrânia só resiste graças ao apoio norte-americano. E pelo jeito o Trump, ele mudou um pouco em relação a esse apoio, a Kiev. É muito difícil analisar a política externa americana atualmente, justamente por conta dessas várias inconsistências das falas do Trump e dessas decisões. Então, há 10 dias, quando a gente fez aquela última entrevista e a gente estava lá na Rússia, justamente foi uma decisão do Trump de cessar o envio de armamentos à Ucrânia, o que, na época, eu ainda comentei que seria percebido como grande preocupação por parte de Kiev, justamente por conta da sua capacidade de defesa depender bastante do apoio norte-americano. Poucos dias depois, nós temos a reversão dessa decisão com o reenvio de novos armamentos, inclusive armamentos de longo alcance, e agora essa ameaça de atingir, inclusive, a capital russa. Então, a verdade é que a gente não consegue prever, e eu imagino que isso deva estar também sendo extremamente discutido no governo ucraniano, por quanto tempo a Ucrânia consegue resistir, na medida em que não existe aqui algum tipo de previsibilidade nesse apoio militar. Apesar de os Estados Unidos hoje serem o principal aliado da Ucrânia nessa defesa, nada garante que esse apoio vá se manter no longo prazo e que a Ucrânia consiga manter isso para uma mesa de negociação mais forte com a Rússia. Pois é, e a União Europeia não aprovou um novo pacote de sanções contra a Rússia, hein? A chefe das relações exteriores do bloco disse estar triste com a não aprovação, mais esperançosa de que um acordo seja alcançado o mais rápido possível. O pacote foi barrado pela Eslováquia, que se preocupa com um projeto europeu de eliminar gradualmente as importações de gás russo. Fontes ouvidas pela Reuters afirmam que todos os pontos do pacote de sanções foram acordados, mas um país membro ainda tinha algumas ressalvas sobre a proposta de um teto de preço mais baixo para o petróleo russo. O objetivo do novo pacote de sanções é atingir a receita energética de Moscou, bancos e indústria militar, prejudicando o financiamento da guerra. Mas olha, a gente já viu tanta sanção contra a Rússia e nenhuma foi capaz de parar esse conflito, né? Exato. Desde o início, quando os países ocidentais começaram a imposição das sanções, elas visavam justamente atingir alguns setores econômicos-chave da economia russa, justamente com o objetivo de não parar a guerra, mas sim de parar
com que a Rússia pudesse financiar esse esforço militar. Mas, ao que a gente tem observado nesses últimos anos, é justamente um outro efeito, que é a Rússia se tornando justamente uma economia de guerra, uma economia que é capaz de suprir justamente em meio a essas adversidades, a realmente se movimentar. Isso já vinha de muitos anos atrás, então desde pelo menos 2014 existe algum tipo de preparação da economia russa para esse momento de grande adversidade. E agora isso se mostra ainda mais forte. Então, mesmo que esse pacote de sanção, que é o 18º pacote da União Europeia, fosse aprovado, ainda assim é muito pequena a chance dele de fato suprir algum efeito no sentido de que a Rússia realmente se enfraquecesse, que a economia fosse extremamente atingida. Então, não é necessariamente uma grande questão com que esse pacote fosse ou não fosse aprovado, mas é bastante interessante a gente observar que mesmo dentro do bloco europeu existem opiniões diferentes sobre esse assunto, já que os tipos de dependência econômica do gás russo também são diferenciados entre os países do bloco. E isso faz com que uma opinião por consenso simplesmente não seja possível nesse momento. Pois é, então agora vamos mudar um pouquinho o enfoque, mas tem assunto importante também chegando. A gente fala sobre a guerra comercial. A União Europeia se prepara para tarifas retaliatórias contra os Estados Unidos caso um acordo não seja fechado. Donald Trump ameaçou impor uma taxa de 30% sobre importações da União Europeia a partir de 1º de agosto. O bloco considera a medida inaceitável e, apesar de ainda negociar com Washington, a Comissão Europeia preparou uma extensa lista de represálias a serem adotadas caso não seja possível chegar a um acordo. O documento inclui itens como bebidas, aviões, automóveis, produtos químicos e equipamentos elétricos com grande impacto no intercâmbio comercial. Se aprovada, esta lista representaria tarifas sobre produtos americanos no valor de cerca de 72 bilhões de euros, o equivalente a 467 bilhões de reais. Enquanto isso, Estados Unidos e Indonésia fecharam um acordo para reduzir as taxas de 32% para 19%. O pacto é semelhante ao firmado com o Vietnã, que não inclui impostos sobre exportações americanas. O acordo com a Indonésia está entre os poucos firmados até agora pelo governo Trump, antes do prazo final de 1º de agosto, Giovana. O Trump ele tem feito um tipo de política externa bastante complicado, que é justamente de ameaçar não apenas os países vistos como inimigos, mas sobretudo os países que são entendidos como aliados. E isso a gente tem visto justamente nesses movimentos pela imposição de tarifas econômicas. O grande discurso do Trump é voltado para a população americana, né, para o seu contexto doméstico, de justificar essas tarifas mostrando que o consumidor norte-americano seria beneficiado com isso, que seria uma grande vitória política, o que não é verdade, já que quanto mais tarifas nós temos no comércio internacional, os primeiros a serem afetados são justamente os consumidores. E os consumidores americanos não estão longe disso, né? Eles não podem fugir deste cenário, que não é um cenário benéfico para nenhuma das partes. Então, o que a gente tem observado é uma série de países se movimentando nesse meio para compreender quais são os próximos passos a se tomar, já que essas tarifas do Trump são absolutamente contrárias a tudo que foi negociado no âmbito da Organização Mundial do Comércio e o que tem se praticado nas últimas décadas no comércio internacional. A gente tem visto agora Estados Unidos de uma forma muito mais isolacionista e provocando realmente grandes choques econômicos, inclusive com os seus principais parceiros comerciais. E olha essa notícia, 2 congressistas apresentaram um projeto que permite, na verdade, a regularização de imigrantes que estejam nos Estados Unidos há mais de 5 anos. O texto é uma versão de um projeto de lei apresentado lá em 2023 no Congresso, que ainda não chegou a um acordo sobre uma política migratória. A última grande reforma migratória dos Estados Unidos aconteceu em 1986 e abriu caminho para a cidadania de milhões de imigrantes, muitos deles trabalhadores agrícolas. O projeto é destinado aos imigrantes em situação irregular que chegaram aos Estados Unidos antes de 31 de dezembro de 2020. Ele inclui o chamado Programa Dignidade de 7 anos, que concede permissão de trabalho e proteção contra a deportação para aqueles que não possuem antecedentes criminais, pagam os impostos devidos e são tributados sobre a renda. Giovana, é um momento realmente
importante da gente olhar para os imigrantes que estão lá, porque, veja bem, se existe uma taxação, né, já complica para o consumidor norte-americano, pro americano em si. E a mão de obra lá, tem muita mão de obra de imigrante. Então, talvez, além de faltar produto, tudo custar mais caro, ainda pode faltar mão de obra também, né? Exato, os economistas já estão apontando justamente um cenário de crise, de aumento da inflação, de aumento de desemprego, uma série de consequências catastróficas para a economia norte-americana, caso a política externa continue nos rumos que está. E esse tipo de projeto de lei surgir neste momento nos mostra o quanto que é uma questão de disputa doméstica, já que o Trump, né, e o governo, de uma forma geral, vem justamente tendo uma postura anti-imigratória, expulsando as pessoas, justamente com esse discurso de que os imigrantes são inimigos dos Estados Unidos. E agora, projetos de lei surgem justamente para defender essa parcela da população que é tão importante. Como você mesmo diz, é uma grande parte da mão de obra, principalmente a mão de obra não qualificada do país, que é justamente o setor de serviços, principalmente, que movimenta grande parte da economia norte-americana. Então, os Estados Unidos hoje simplesmente não conseguem sobreviver da forma que a gente conhece sem a mão de obra dos imigrantes. E isso já mostra o quanto que essas políticas do Trump estão afetando negativamente a própria população e o quanto cada vez mais nós veremos disputas políticas internas em torno justamente destes assuntos cada vez mais polêmicos, como a economia, a mão de obra e a imigração. Pois é, vamos seguir de olho, viu? Muito obrigada pela análise, Giovana. Sempre legal te ouvir. Uma boa tarde, até a próxima. Obrigada, Kelly. Boa tarde a todos. Obrigada.